Vamos começar pelo fundo. Vamos assumir que não tem uma melhor ou uma pior forma de a gente aplicar. Vamos pensar em prós e contras. Se eu fosse falar de fundos de investimentos, o que são os prós e contras para vocês de investir num fundo? Um cara que tem, sei lá, quantos anos de mercado na sua frente, investindo no seu dinheiro. Esse é um pró, com certeza. Bom, tem essa questão do pró. A outra seria uma facilidade, porque vários fundos permitem o ingresso com R$100, por exemplo. E aí, o Thiago deu o exemplo da Arca com 430. Imagine um fundo que replique a Arca. É uma ideia bem interessante. Aliás, né? Olha, uma poderia ideia ser bem uma interessante. boa ideia aí, né? Então imagine isso, e que você possa fazer a mesma estratégia com R$100. Isso é muito bom. Simplificação e acesso. Sim. É um outro ponto que você tem. Agora, em termos de desvantagem, eu vejo o seguinte, a gente adora ter o controle das coisas, né? Então, pensa em você em um carro. O carro, ele é muito menos seguro do que um avião. Mas, se você tá no banco do carona de um carro, muitas vezes você tenta dirigir o carro. Quando alguém vai frear, você freia junto. Você quer ter a sensação de controle ali. E essa sensação de controle faz bem pro ser humano, né? Então, a gente não gosta de estar fora do controle. Avião quase nunca cai, mas se tem uma turbulênciazinha, o pessoal já começa a ficar com mais medo. Sendo que a chance estatística de acontecer um acidente é muito baixa. O carro é muito mais inseguro. Mas no final das contas, você tem até experiência com ratos, que eu acho que pode ser aplicada para seres humanos. Eles colocaram ratos em 2 ambientes. Um, onde eles tinham uma rotina, e a rotina passava uma falsa sensação de controle. O rato não controlava quando viria a comida dele, mas ele sabia o horário que viria. Não controlava quando ia apagar a luz, não controlava quando teria água, mas tudo acontecia sempre no mesmo horário, então ele sabia o que ia acontecer. E tinha outros ratos que recebiam água, recebiam a comida também, a luz apagava, mas era sempre horários diferentes, então tinha mais estresse. Esses ratos viveram muito menos do que os outros na situação de controle. O investidor, quando ele tem o controle, eu acho que ele tende a ficar mais tempo aplicado em comparação com o fundo, que quando o mercado cair, o investidor sozinho ou o fundo vão cair junto, só que no fundo ele tem uma tentação maior de querer resgatar. E quando ele resgata no momento ruim. E aí eu acho que a desvantagem é não ter o controle daquilo totalmente. Porque o gestor é muito bom quando ganha dinheiro. Quando o cara perde, todo mundo pensa, será que ele perdeu a mão? E aí vai querer tirar. Mas o gestor, ele tem uma comunicação com os cotistas aí nesse caso, né? De qualquer tipo de oscilação, mas nem sempre, né? cara, depende. Tem gente que não gosta de ter esse contato. Tem umas cartas mensais e tal, mas nem toda gestora ela tem uma proximidade do cotista tão grande, assim, né? Eu tenho ação e fundo que eu tô lá no RI lá, chega e-mail eu nunca li. Não, Então, Mas aí é culpa sua, então. então, isso eu tô falando, é porque eu não quero essa proximidade. Eu acho é que você que não quer proximidade. eu acho que o cara tá bem, tá lá, tá tudo certo, até porque tu não tá dando prejuízo, entendeu? E no fundo tem outro ponto também, mas aí varia de fundo para fundo, né? Porque o investidor pessoa física, ele tem algumas vantagens tributárias. Tem isenção em alguns ativos, 35 mil para cripto, 20 mil para ações, 20 mil para ouro, tudo isso mensal. E quando o cara tem prejuízo, ele pode compensar, né, o prejuízo. Ele pode usar o prejuízo para não pagar imposto em lucros futuros. Fundo também tem várias vantagens, né? Fundo de debênture incentivada não paga imposto. Previdência, tu deixa de pagar imposto agora para pagar só lá na frente. Eu acho bem interessante. Vantagem sucessória. Agora, tem uma classe de fundos que eu acho que do ponto de vista tributário perde muito, que são os multimercado. Eu não gosto de multimercado por conta de questão de imposto. Porque enquanto numa previdência eu vou pagar imposto só uma única vez quando eu for resgatar o dinheiro, e uma alíquota mais baixa, no meu caso, que uso uma tabela regressiva, eu vou pagar 10% daqui a 10 anos, por exemplo. Se fosse um multimercado ao longo de 10 anos, eu pagaria imposto 20 vezes, porque todo final de maio e de novembro tem o Come Cotas. Então, acho que quando você fala de fundo, acho que um dos principais benefícios é justamente esse. Imagina, como eu invisto sempre sob a ótica da Arca, eu rebalanceio muito meu portfólio. Toda vez que eu rebalanceio com lucro, eu tenho que pagar algum tipo de imposto. Cara, no longo prazo, daqui vai dar um efeito muito grande, porque quando eu pago imposto, esse dinheiro vai pro governo e eu nunca mais olho esse dinheiro. Ele volta para você como benefício, Thiago. É verdade, não posso cuspir no prato que eu comi, exatamente, né? É muito benefício que eu recebo. Então, quando você tem um fundo, geralmente um fundo de ações ou um fundo de previdência, algo que não é um multimercado, eu vou acumulando esse imposto, eu vou tendo rentabilidade sobre ele até o final. Então, para quem tem estratégia de rebalanceamento, isso aqui é muito bom. Outra coisa também é você poder acessar muitos produtos com pouco dinheiro. Então, cara, às vezes você põe R$100, com R$100 você compra, sei lá, 100 ativos diferentes, entendeu? Não, em mercados que a gente, como pessoa física, não consegue. Eu tô errado. Como é que você fica vendido em título público como pessoa física? Não consegue. Então, eu não sei se eu tô errado, mas o fundo também tem aquela parada de, por eles terem muito dinheiro, eles conseguem comprar produtos que eu com
sei lá, R$1.000, jamais conseguiria comprar. Com O certeza. cara junta dinheiro de um monte de cotização. Não, e a negociação também é diferente, né? Porque você vai lá na corretora, você tem uma taxa. Aí o fundo vai, ó, tô com 100 milhões para alocar nessa renda fixa. Aí você Aí os pega caras já reduzem a taxa. O Gui já fez parte de gestão de fundo, né, cara? Sim. Você tem acesso a umas mordomias, assim? Não, total, né? Acho que você vamos supor que você vai comprar um CDB de um grande banco, de uma instituição financeira. Pô, você tá falando de negociação de 50 milhões, de 100 milhões, de 200 milhões em um CDB, em uma debenture, né? Então você consegue taxas muito mais atrativas normalmente para fundos do que como pessoa física diretamente. A não ser que instituições financeiras estejam com alguma campanha de captação, né, oferecendo taxas atrativas, o que, no final das contas, está se tornando muito comum. Né? Então, você tem um CDB hoje da XP 230% do CDI. Cara, risco XP 230% do CDI. Nunca que, como fundo de investimento, eu consegui um CDB pagando 230% do CDI com risco igual da XP. Só né? que eles botam um limite lá de tipo 5 4 mil, reais, 10 mil. Exato. Porque não tem 3 como meses. deixar você botar 1 milhão nesse Mas, CDB. por né? E exemplo... 3 meses também. Mas, por Exatamente. exemplo, tinha uma LCA do Itaú pagando 96,5% do CDI com liquidez diária. Sabe quando que eu conseguiria loucura. isso no fundo de investimento? Isso é Nunca. Mas acho que uma grande vantagem do prova que a fundo... aquisição tá mais difícil. Os caras estão né, pegando o CAC e dando de qualquer jeito, assim. É, Vai, exatamente. tome um Antes era café aqui taxa na... zero, agora já tá te dando Tome um a café aqui na taxa nossa de agência e volta. ganhe R$100. Mas eu acho que tem um ponto muito legal com o fundo de investimento. É, cara, para você fazer a declaração do imposto de renda investindo somente via ativos, é complicado. Porque você vai lá numa parte de ações. Ah, eu tenho que ter 10 a 15 ações. Aí na parte de renda fixa eu tenho entre 10 e 15 títulos. Aí na parte de fundos imobiliários eu tenho de 10 a 15. Cara, a sua declaração do imposto de renda vai ser meio complicada. É além do que várias verdade. corretoras.